Olá, amigos, como vão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje, voltamos a tratar de liberdade de expressão e desta vez tendo como ensejo a ação proposta pelo jornalista Gilberto Dimenstein, fundador e mentor do Catraca Livre, contra o humorista e apresentador Danilo Gentili. Uma ação que correu na 35ª Vara Civil da Comarca de São Paulo e pela qual o jornalista tentou proibir que o humorista fizesse postagens críticas e ofensivas a seu respeito. É mais um caso que envolve a liberdade de expressão e os seus limites no direito brasileiro. Vamos juntos, amigos! Era uma vez Danilo Gentili. Eu sei, dispensa apresentações. É um humorista, apresentador, comediante, tão conhecido quanto polêmico. E no ano passado, 2017, às vésperas da Páscoa, ele fez uma postagem e uma foto que apareceu com a sua, se não me engano, diretora de palco, de nome Juliana, uma mulher negra. Ele fez uma postagem com ela e com um ovo de Páscoa. E com um comentário feito em tom de piada, de deboche, nos seguintes termos: de um lado, esse maravilhoso chocolate de primeira que comerei o dia todo durante esse domingo tão especial. Do outro lado, um ovo de Páscoa, escrito meu nome. A piada, no caso, é óbvia. Está na quebra de expectativas, porque nós imaginamos que ele estivesse falando do ovo e de repente ele está falando da moça, tratando-a como um chocolate especial. Essa postagem gerou a maior polêmica. Foi objeto de crítica, foi objeto de defesa, ou seja, a sociedade, principalmente nas redes sociais, se manifestou acerca disso. E houve quem criticasse a piada do Danilo Gentili, dizendo-a racista, preconceituosa, machista e outros adjetivos para dizer que ele estaria desumanizando a moça Juliana e ao mesmo tempo reforçando preconceitos sexistas já existentes. Dentre as críticas que ele recebeu, o Catraca Livre, que é uma página que, dentre outros objetivos, tem o de veicular notícias, o Catraca Livre fez uma crítica bastante ríspida ou dura, se preferirem, ao Danilo Gentili. Eu vou postar aqui um pedacinho do editorial, e obviamente se estamos falando de editorial, estamos falando do Gilberto Dimenstein, ao menos concordando. Então vocês vão ver o editorial, e nesse editorial o Catraca Livre se referiu ao Danilo Gentili como um humilhador, como alguém que usava a piada para humilhar as pessoas. A moça, Juliana, envolvida na piada, chegou a se manifestar criticando os críticos do Danilo Gentili. E na postagem dela o que ela disse foi: olha, vocês param de reclamar aí e vão caçar um canavial de rola. Vou colocar a postagem aqui também. E pensar que fui eu que pediu para tirar essa foto. E nego ainda se doeu por mim. Aliás, o único erro do Danilo foi não ter me mencionado como chocolate belga, que fique de exemplo, palmitão. E para todos os outros que se ofenderam por mim, desejo aquele canavial de rola. E a partir disso, o Danilo Gentili fez uma postagem também nas redes sociais com a crítica da Catraca Livre, do Catraca Livre e a manifestação da Juliana, falando: ó, tem um canavial de rola esperando por vocês. Aí o Gilberto Dimenstein foi por cima, falando que o Danilo Gentili fazia uma resposta homofóbica. Aí o Danilo Gentili já lenhou o Catraca Livre mais uma vez, sem muito nhenhenhé ou respeito ao linguajar culto. Ele pegou e xingou os caras, xingou o Gilberto Dimenstein. Aí o Gilberto Dimenstein parece que perdeu as estribeiras, ou perdão, perdeu a paciência e propôs a ação. Qual era o objetivo da ação? Primeiro, e liminarmente, pediu para que, e isso eu achei meio complicado, olha só, pediu para que as postagens ofensivas do Danilo Gentili
ao Gilberto de Menstein fossem retiradas da internet. Essa liminar foi deferida. Em primeira instância, o juiz que estava à frente do processo deferiu o pedido e os advogados do Danilo Gentili tentaram reverter essa decisão e não conseguiram. Então, na vigência do processo, enquanto ele se desenrolava, essas postagens ficaram proibidas, você não tinha como acessá-las, não tinha como ver o que o Danilo Gentili havia dito do Gilberto de Menstein. Até que no final ele havia pedido então, primeiro, que as postagens fossem liminarmente retiradas e que ao final fosse o Danilo Gentili condenado a indenizá-lo no valor de R$100 mil. E dizia no Catraca Livre que esse dinheiro iria para uma orquestra. Eu até esqueci o nome da orquestra, vou colocar aqui. O que para mim, se eu fosse da orquestra, eu ia achar meio constrangedor. Pô, a orquestra está funcionando com um dinheiro decorrente do cerceamento à liberdade de expressão de alguém. Bom, mas era isso. No final, a sentença revogou a decisão liminar e não condenou o Danilo Gentili a indenizar por supostos danos morais. Qual foi o fundamento, ou quais foram os fundamentos da sentença? Para entender o fundamento da sentença, vamos entender o discurso ou a narrativa do Gilberto de Menstein. O que ele diz? Que o Danilo Gentili se manifestou de modo racista, que isso foi noticiado por ele, e aí o Danilo Gentili teria reagido de maneira não proporcional, não civilizada e não protegida pela liberdade de expressão. No entendimento do Gilberto de Menstein, por meio de ofensas. E o Gilberto de Menstein entende que ofensa não se admite no direito brasileiro. Ele até chegou a postar quando da liminar e quando a liminar foi mantida pelo tribunal, falando isso, olha, o Danilo Gentili tem que entender que o direito brasileiro não sustenta a ofensa. Mas ele está errado. O limite à liberdade de expressão não é a ofensa, caso contrário, ninguém poderia falar nada. Gilberto de Menstein vai e diz: o Danilo Gentili é um machista. Ofendeu. Alguém diz: estas igrejas estão enganando seus fiéis. Ofendeu. Então, a ofensa não pode ser o limite. Porque senão, liberdade de expressão seria liberdade para dizer bom dia, boa tarde, como vai o senhor, todo mundo está bem? E não é isso a liberdade de expressão. A liberdade de expressão de verdade se exerce no limite. É quando está tendo aquele conflito bravo ali e está ofendendo alguém. Porque se o limite for a ofensa, qualquer um que ficar ofendido pelo que está escrito no Catraca Livre pode acabar com o Catraca Livre. Vocês entendem? Pois bem, então o limite não é a ofensa. O Gilberto de Menstein entendeu que fosse. E isso é até interessante, estou fugindo um pouco aqui da ordem, mas fez com que o magistrado estabelecesse um parágrafo até meio enigmático, em que ele diz que as pessoas hoje acham que têm mais direitos do que têm. Na minha opinião, ele se referia a isso. Mas voltando à sentença. Primeiro, então, o magistrado entendeu que a moça Juliana concordou. Ela estava ciente do que estava acontecendo, então não foi um abuso contra ela. Se ela concordou e ele fez essa piada, numa sociedade democrática, todo mundo se manifestou e criticou. Qual é o problema dele criticar Danilo Gentili, quem também lhe critica? E olha, tem vários aspectos da sentença dos quais eu posso discordar, alguns eu nem entendi muito bem, mas o ponto central é o da reciprocidade. O magistrado pega nesse ponto e é esse o fundamento da decisão no final das contas. Como assim reciprocidade, Cláudio? Ora, se o Gilberto de Menstein pode criticar e trocar farpas com o Danilo Gentili, por que o Danilo Gentili não poderia? Uai, Cláudio, mas eu nunca vi o Gilberto de Menstein xingar o Danilo Gentili. Gente, talvez ele use um método que seja mais, entre aspas, refinado e sutil. Vocês já fizeram a pesquisa Danilo Gentili no Catraca Livre para ver o que aparece? Assim, são tantos artigos que fica até difícil conferir todos eles. Mas nas primeiras páginas, olha o que aparece, o tanto de coisa que aparece negativa. Olha lá,
Danilo Gentili defende Silvio Santos da crítica de João Vicente. Danilo Gentili usa machismo para provocar Tite Miller. Para Fábio Assunção, Danilo Gentili é mau exemplo, afirma site. Maísa dá gole de vodka no programa de Danilo Gentili. Danilo Gentili é criticado após chamar a senadora Regina de Souza de tia do café. Apresentador do SBT chama Danilo Gentili de chato de galocha. Danilo Gentili é condenado a devolver 1 ano de salário à Band. Gentili se sente vítima da imprensa. Danilo Gentili pede investigação contra Maria do Rosário. Gentili se pronuncia sobre vodka. Não sei se vocês ficam com a mesma impressão que eu, mas há ali uma pessoa escolhida para levar porrada, e é o Danilo Gentili. E aí, quando você vê uma coisa dessa, a realidade pode ser vista de outro modo. O Gilberto Dimenstein não é apenas uma pessoa que está ali exercendo a sua atividade jornalística e aí foi atacado pelo Danilo Gentili. Não! Ele bate no Danilo Gentili o tempo inteiro, por todos os lados. E sendo assim, a reciprocidade não pode acontecer? Ele também não pode ser criticado? Ah, Cláudio, mas o Danilo Gentili xingou o Gilberto Dimenstein. Bom, gente, olha só, aí nós vamos chegar num outro ponto. Liberdade de expressão significa que você pode manifestar um conteúdo só de determinada forma? Se você não for educado, então você não pode fazer a crítica, é isso? Porque, na verdade, não é isso. Nos Estados Unidos, onde essa discussão já está mais aprofundada, entende-se que a forma faz parte da liberdade de expressão. Você não pode falar, não, a forma tem que ser uma outra qualquer. Então coloca-se o Gilberto Dimenstein argumentando que o Danilo Gentili o ofende, mas ao mesmo tempo tem uma verdadeira fixação no Danilo Gentili e toda hora fala mal dele no site. Isso não é uma coisa que está acontecendo dos dois lados? Não são os dois que estão envolvidos nisso aí? O magistrado, na verdade uma magistrada, entendeu isso. Inclusive ela se manifestou falando, eu não sei nem dizer quem começou antes. E aí a questão é só de estilo. O Gilberto Dimenstein persegue o Danilo Gentili com um método e o Danilo Gentili responde com outro método. Eu acho justo. No caso da piada com a moça do palco lá, Juliana, exerceu-se o que deveria se exercer em um Estado democrático de direito, que é as pessoas poderem se manifestar, criticando ou não. Para mim, o pior de tudo é construir uma narrativa em que uma parte é inocente, busca a defesa dos direitos humanos e a outra é a malvadona, quando, na verdade, quando se vai observar, as coisas não são bem assim. Quem me conhece aqui no canal, eu sou preocupado com a apropriação do discurso dos direitos humanos para fundamentar o cerceamento da liberdade de expressão. Para mim, Gilberto Dimenstein abraçou esse tipo de causa. E neste ponto eu não posso concordar com ele. Ah, você é fã do Danilo Gentili. Não, gente, eu defendo liberdade de expressão. Danilo Gentili já esteve envolvido em N conflitos que se referem à liberdade de expressão, e eu já fiz outros vídeos aqui em que eu concordei com a posição dele, mas também já fiz vídeos em que eu discordei. No caso em que ele fez piada com aquela moça que doava leite e tal, em cima do tamanho dos peitos dela, isso eu não achei que fosse certo. Mas, no geral, eu tenho concordado com ele, porque ele tem se manifestado contra políticos, contra semi-barões da mídia, e nesse ponto, o que ele faz, essas ações em que ele enfrenta o cerceamento, eu acho que me prestam um serviço também. Então é isso, amigos. A ação foi vencida pelo Danilo Gentili. O fundamento principal foi o da reciprocidade e, obviamente, o da liberdade de expressão, mas o conflito não acabou. Trata-se de uma decisão de primeira instância, 35ª Vara Civil da Comarca de São Paulo, que fatalmente será encaminhada para o tribunal. E lá sabe-se o que vai dar. Afinal, liberdade de expressão ainda é uma
uma dessas áreas do direito em que a segurança jurídica é só uma ilusão. E na maioria das vezes, pouco se sabe, quando se propõe uma ação, o resultado que virá. É isso, amigos. Obrigado mais uma vez pela atenção. Espero que nós possamos nos encontrar aqui em um próximo vídeo no canal. Um abraço e até a próxima.